Bom, é a primeira vez que nós vemos uma atriz com deficiência visual formada no Brasil e se apresentando num espetáculo aqui no Brasil. Eu vou conversar com outra Marisa, Marisa Hipólito, por favor. Bom, segundo o seu marido, que está sentadinho ali, isso aqui... Coloca a mão, tá vendo? Isso aqui é uma xícara, diz ele. É um Mas caneco. eu te juro que é uma caneca. Te juro que é uma caneca. Eu acho que é um Tá golpe aqui. de vista. De lá ele viu pequena. É de lá ele viu pequena. Olha só, cadê a sua mãozinha? Tá aqui, ó. A alça tá do lado de cá, ó. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Prazer ter você aqui. Você é uma simpatia. E tá fazendo um espetáculo interpretando uma personagem histórica que eu adoro, por sinal, que é Dona Maria a Louca, né? Conhecida como Dona Maria a Louca, a rainha de Portugal, que veio para o Brasil Em 1808. e que já embarcou tendo um ataque de loucura, né? Já era considerada louca, né? Ela já veio fugida após a invasão de Napoleão, né, na Portugal. Ela já estava, como eu costumo brincar, giroqueta, né? Totalmente giroqueta. E chegando ao Brasil, a nau dela veio certo. Mas a do filho com a amada, entre aspas, Carlota, né? Foi parar na Bahia. E como ela conhecia o Brasil, assim, né? Só de ouvir falar, tinha como um paraíso. Quando ela olhou pela nau, já meia tantã, viu brancos, negros, índios, ela não quis descer. Ela teve que ser arrastada para fora. Não, ela se recusou e 3 dias, enquanto o filho não chegou da Bahia ao Rio, ela não desceu. Então, ela ficou no camarote com a aia dela. 3 dias. 3 dias. Não, e para entrar, para vir, quer dizer, para entrar no navio é que ela foi arrastada também, né? Os gritos. Foi. Não vou, não quero. Dizem as más línguas, né, que punham guizos nas roupas dela para não ouvir o que ela falava, né? Porque ela sempre foi muito recatada, mas depois... Depois das crises, ela falava, tinha um linguajar assim, quase igual ao meu, né? Falar Seria? qualquer coisa. Mas o curioso é como naquela época as pessoas davam apelidos para os governantes, né? Quer dizer, Dona Maria a Louca, Pepino o Breve, que eu não sei se é porque ele tinha um pinto pequenininho, não sei. Mas tinha essa coisa, né? E aí você pega e faz... Você está no teatro... Estúdio 184. Estúdio 184, na Praça Roosevelt. Meu amigo Hilton, que trabalha aqui conosco, ficou impressionadíssimo com o espetáculo. Fica ao lado da Igreja da Consolação, ali na Praça Roosevelt, que era uma praça que tinha tanto verde. O Maluf botou abaixo tudo que é verde e construiu um bunker ali no lugar, onde tem supermercado, não sei o que, cinza. E um dia alguém reclamou com ele, disse, mas escuta, você acabou com o verde da Praça Roosevelt, volta a importância, vou mandar pintar de verde. E pintou aquilo tudo de verde. E o teatro são aqueles teatros pequenos? Sim, onde eram os cines-clubes, né? E olha, esses teatros ali estão fazendo um movimento cultural da maior importância. Tem um Macbeth, que está fazendo o maior sucesso também ali, num daqueles teatros. Enfim, os espetáculos todos daí. Aquele movimento todo é muito importante para o teatro. E a direção é do Jairo Maciel? Jairo Maciel, o texto é de Antônio Cunha. Cunha. Os dois são catarinenses, né? Esse texto foi conhecido pelo Jairo porque
ele está fazendo a tese de doutorado dele em cima deste texto. É um dos textos, né, que está na tese. E o Antônio Cunha deu, assim, para ele todas essas raridades. E quando ele conheceu, ele passou, pediu se me interessava, passou o texto e os dois ficaram assim apaixonadésimos, né? Porque é um texto... Ele não é fácil, mas também te traz um recurso de inversão da língua, né? Para parecer o português arcaico. Sim, entendi. E a história porque a Dona Maria, ela é considerada piedosa, ela foi uma mulher que foi a primeira mulher a assumir um trono num mundo patriarcal, pode-se dizer assim, né? Só de homens, né? E não deixa de ser um desafio, né? A vida dela E uma vida complicada, porque morreu o marido, depois morreu o morreu filho. Bom, começou com o terremoto. Ela já começou ali a ficar não muito normal. Aí depois, aos 10 anos, teve que casar com o tio de 60. Né? Depois perde o pai. Exatamente. Depois perde o filho, porque por isso que ela é considerada piedosa, porque ela ia cuidar dos súditos da peste, né? A bexiga preta, como eles chamavam, a lepra, né? Ela própria pegava os filhos e ia cuidar dos súditos. E numa dessa, Dom José, o filho primogênito... Também vai. Aliás, não era a lepra, era a peste bubônica, né? Na época que tomou conta da Europa toda. Isso, desculpa, errei. Formavam as bolas. Isso, bexiga preta, né? Marisa, mas aí, claro, como é que uma atriz cega... Eu vou falar cega, porque eu acho que chama de deficiente visual. Eu também não gosto. Parece que você dizer que uma pessoa é cega está insultando. Não, eu também. Todo mundo briga comigo porque eu falo, eu sou cega. Não fala isso. Eu falo, bom, deficiente visual é o quê? É a mãe. Porque é cego. Como? É a mãe também. Não é deficiente visual? Não, porque o engraçado é o seguinte, deficiente visual frisa muito mais... Do que cego. Claro, porque já chama de cara de deficiência. Né? Cáspita. É como o negócio, nos Estados Unidos, um dia não se pode falar gordo, que é xingação. Quando eu digo, eu sou gordo. Não, eu sou o quê, então? E fala o quê? Eu tenho vontade de dizer assim, bom, eu sou possuidor de uma imagem física alternativa. Eu vou falar que sou o quê, né? É claro. Mas como é que foi lidar com uma atriz cega no palco? O diretor está aqui? Tá. É você. Mas você quer dirigir ela no palco, na vida real também? Que ele ficou dando palpite, não, ela vai por aqui, depois o quê, pra lá? Mania de diretor. Tá vendo? Conta pra mim, Jário, como é que foi dirigir a Marisa? Quais foram as precauções em relação ao palco, primeiro, né? E depois, se você teve algum cuidado especial no sentido das marcas, como é que foi a coisa? Primeiro, eu acho que a Marisa foi um achado como atriz. Né? Eu conheci ela faz uns 6, 7 anos. E eu percebi que ali havia um talento, né? Escondido por trás desses olhos. Né? E eu falei, Marisa, eu estou fazendo uma tese de doutorado, e eu estou com um texto aqui com um monólogo maravilhoso de um autor catarinense. Vamos ler esse texto? E ela falou, quem vai ler? Eu falei, eu leio para você. Né? Claro. E aí eu li, ela falou assim, nossa, mas é muito bonito, mas é muito casto, tá difícil isso aqui, esse português. Eu falei, não, a gente vai adaptar algumas palavras, e a gente adapta e vamos fazer. Eu topo. Eu falei, eu também topo, vai ser um desafio, até porque eu trabalho sempre com a temática da inclusão social, sempre. Eu trabalho com analfabeto, eu trabalho com moradores de rua, e a Marisa era mais um desafio na minha vida como diretor. E aí foi muito legal. E eu acho que eu aprendi com ela a dirigir uma atriz cega. Foi ela que me ensinou a ser dirigida por mim. Foi ela que me ensinou. Porque eu pegava ela pela mão, fazia aquilo, ela falava assim, é para frente? Quantos passos? Eu falei, eu calculo os 4. Tá bom, deixa que eu soltava e ela ia sozinha. Ela que ia. E hoje no teatro, ela é de uma disciplina que muitos atores deveriam segui-la. Tudo bem. Por quê? Ela não sobe no palco, ela não chega a 10 minutos como você antes no teatro.
Ela Não, chega eu com não 2 chego horas. 10. Né? Eu falei isso aqui, mas eu estava brincando. Eu sei. 15. 15, né? Ela chega, ela revisa tudo. Ela anda pelo palco todinho, ela revisa tudo. Se você mexer numa poltrona, um palmo, ela fala, quem mexeu aqui? Eu nem percebi que eu mexi, mas ela sabe. Foi você que mexeu? Foi. Um dia ela me xingou. Ela falou, não mexe Que aqui. mexereta. Não mexe. Ela me xinga o tempo todo. Ah, E tem uma, assim como ela não enxerga em cena, mas a personagem enxerga, ela tem que ser a quer personagem. dizer, também. ela não enxerga, mas ela vê mais do que você. Muito mais. E aí eu coloquei uma aia, no início, é um monólogo do Antônio Cunha. Mas quando eu li o texto, eu percebi que ela contracenando com uma aia era muito forte. Eu falei, vou colocar uma aia. Mas como a atriz não enxerga, eu falei, vou brincar. Eu gosto de brincar com a cena. Eu falei, vou botar uma aia que não fala. E aí a gente colocou a Simone Fonseca fazendo uma aia que não fala. Tudo O bem, que ela fala em cena? É só isso que ela faz. É só interjeição. Sim, não, pois é, claro. É o tempo todo isso. Agora, esse relacionamento entre a cega, que na realidade a personagem não é cega, quer dizer, Sim. Perfeito. vamos acrescentar isso aí, porque se ela, sendo cega, Marisa cega, fazendo o personagem de uma cega é uma coisa, mas não, as reações todas dela, ela tem que criar, ela tem que se motivar para criar a impressão de que está vendo o que está acontecendo, não é? Quer dizer, Isso. sei lá, vou dar um exemplo, ela tem que olhar para ela e dizer, você hoje está com uma aparência cansada, sei lá, não estou dizendo que seja isso, mas deve ter essa relação entre as duas, né? De fato, tem. Tem. Inclusive tem uma cena que as duas sentam na hora do jantar e ela levanta, muda e vai lá e bate na testa. Eu nunca vi a Marisa errar a Acerta. testa. Direitinho. Não pode errar. assim, É a eu Maria. torço, Se diverte com isso, né, Marisa? Ju, eu torço para ela errar, mas ela não erra. Eu Hein? torço para ela errar o tapa, mas ela ela não não erra. erra. Ela vai, pô, certinho. É que assim, Jô, a gente tem que ter uma disciplina também de marcação no palco, né? Sim, Então, claro. Claro, então eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa, no Olhar momento na hora exato, Para dar certinho. porque senão não tem como, né, a gente contracenar. E flui muito bem. Agora, o que eu perguntei inicialmente, Jairo, é o seguinte, para marcar a peça, você utilizou algum recurso assim, por exemplo, você está aqui nessa cadeira, para você chegar na mesa, conta 5 passos para sentar lá, e aí a cadeira fica lá a 5 passos, quer dizer, teve que ter uma rigidez desse tipo para conseguir fazer? Pegava pela mão e a gente saía. Ó, levantou da cadeira, vamos andar. Ó, 5 passos. Agora, esquerda, 3 passos. Sentiu a cadeira? Aí volta. Ela vai e faz sozinha. Por isso que eu estava só explicando que para ela aqui, ó. isso Você vai em linha reta até o Jô. Por isso que eu falei, não precisa alguém levar, porque ela ia sozinha, porque ela codifica muito Não, rápido. eu sei, claro, mas diga. Vamos dizer assim, é tudo muito bem marcado e ensaiado até ficar natural. Sim, mas sabe o que é mais impressionante? Eu estou falando com você, é como se você estivesse olhando para mim Aham. e me enxergando mesmo, entende? Quer dizer, a voz conta, né? direciona... Não. Também do meu tamanho, alguma coisa você deve estar... Falando nisso, você é cega de nascença? Não, diz que aos 5 anos, até os 5 anos, dizem que eu enxergava, eu não lembro. Eu atrofiei e perdi a visão esquerda aos 5 anos e foi uma saga de inversões e que a medicina não explica, né? Até os 24, 25, onde eu terminei de perder as duas, né? Quer dizer, você não tem memória do tempo que você enxergava. Tenho. Sim, você lembra? Tenho. Eu não lembro até os 5 anos. Tem cores, você lembra? Sim, porque até os 24 eu tinha o que a medicina dizia 1/3 de visão. Sim, Né? sim. Vamos dizer, enxergava, não precisava da bengala, mas era bem deficitário, né? Sim. Então, com isso eu estudei, eu vi cores, enfim, deu para ter uma memória de cores, de muitas coisas, né? Vocês não fazem ideia do que eu estar sentado aqui conversando com a Marisa, porque agora, por exemplo, ela fez o seguinte, ela estava falando assim, tá, não sei o quê, bababá, porque aí não sei o quê, e me olhava direto nos olhos. E como ela não tem os olhos recobertos por nenhuma membrana, nada,
Não dá para você, se você, em 5 minutos de papo, se você não estiver falando sobre esse assunto... Esquece completamente. De você chegar e dizer assim, escuta, faz um favor, me leva lá na outra sala. A pessoa dizer, não, vai você, eu tô cansado. Jô, a plateia, quando termina o espetáculo, não vai embora porque quer vê-la. Fala assim, mas ela falou e contracenou comigo o tempo todinho, ela olhou para mim o tempo todo. Tem gente que não acredita. Não acredita. Espera elas ter que sair, ela se arruma, fica no hall esperando ela, até ela chegar e conversar para se convencer. Já me chamaram algumas vezes de canto. Pra Não, contar a vem cá, verdade. ela não é cega, né? Não é cega. Uma senhora, um dia, nós estávamos no Teatro Itália e terminou o espetáculo, demoramos lá dentro, conversamos e rindo. E quando eu saí, tinha uma senhora lá fora. Ela estava muito agitada. Demoraram, né? Ela falou assim, você nos enrolou, né? Eu falei, como assim? Aquela atriz não é cega, estava no jornal que ela era cega. Eu falei, ela é cega. Tive que pegar a senhora pela mão, levar até o camarim e mostrar a Marisa. E mesmo assim, ela falou assim, não, mas ela está olhando para mim. Eu tomei alguns sustos exatamente por isso. Você estava falando aqui, de repente, não, porque não sei o quê, sabe? Sim. O sensorial dela é perfeito. Agora, tem cegos que já foram assistir ao espetáculo? Já. Já. E teve alguns. você já conversou com algum cego que tenha ido assistir o espetáculo, por acaso? Teve Marisa? um que eu conversei, que fez questão de vir conversar. E o que ele achou? Ele acha, assim, o fantástico, porque eu mostro o cenário, né? Para eles, é novidade, é algo, assim, que até acende uma vontade de querer fazer também. Claro, porque teatro, né? É uma coisa estimulante. Não só teatro, mas qualquer outra atividade, né? Porque, poxa, tem uma moça, atriz, andando em cena de lá para cá, fazendo um espetáculo. Isso aí, eu acho que é a maior quebra de barreiras que eu já vi em relação eu costumo brincar, à cegueira. Eu digo assim, normalmente, atores, atrizes brincam de cego em cena. Eu brinco de enxergar. Olha, você brinca muito bem. Muito bem. Você sabe que nos meus espetáculos sempre tem cegos que vão assistir. E como eu brinco muito com a plateia, eu percebo, tem uma hora que eu vou até a plateia. E teve uma vez um desses rapazes que pediu para ir me ver no camarim. Me ver, olha aí, tá vendo? Me encontrar no camarim. Aí ele chegou e disse assim, eu vim aqui para ver você de perto. Eu achei aquilo tão bonito, eu falei, tá bom, tô aqui. Aí ele, com licença, e fez o que você fez, né? Botou a mão aqui, e quando ele passava a mão no meu rosto e descia, ele ria, porque ele ria. E ele disse assim, agora eu tô te vendo todo. É uma coisa comovente. Quanto tempo leva o espetáculo? 57 minutos. Olha... Falando. Cronometrado. Hein? Cronometrado. Eu tenho que... E sempre, né? Sempre. Parabéns. Dá uma beijoca aqui. Dá do outro lado. Eu tenho que puxar ela, porque ela dá um beijo, já chega. Já tá... Vamos embora. Pois é. Eu quero mostrar um VT, que é uma matéria do meu amigo Zeca Camargo, que, aliás, é uma pessoa... Não tenho palavras. É uma pessoa maravilhosa. Um colega que nos deixa, assim... com orgulho de ter conhecido. Vamos mostrar. Moradora de Santos, casada e com um filho de 11 anos, ela trabalha com o marido no salão de beleza e computador. Nome a procurar. A, registro das chaves. Em casa, tarefas normais. A Marisa ainda enfrentava um ônibus uma vez por semana para vir a São Paulo e fazer o curso de teatro, onde ela se inscreveu há 4 anos. Beleza. Eu vou aproveitar para fazer uma chamada aqui do Zeca, que eu entrevistei, e é uma entrevista que está sensacional e que vai ao ar agora nessa sexta-feira. Marisa, muitíssimo obrigado. Obrigada parabéns, a você. Parabéns mesmo. E daqui a pouco a gente volta. Eu vou repetir que está a peça Dona Maria a Louca, está com a última apresentação nesse
domingo, dia 10. lá no Teatro Estúdio 184, na Praça Roosevelt, em São Paulo, domingo, dia 10, com apoio Catherine Hill. Muito obrigado. Diga. Posso falar? À vontade. Espero, porque eu tenho só apoio até então da Caterine na maquiagem. Estamos achando que é preconceito ninguém nos dar apoio e nem patrocínio, porque não conseguimos nada até hoje. Olha, eu tenho a impressão que não é preconceito, não. É que realmente, aliás, o Jairo sabe disso, é difícil. Por isso é que eu falo tanto das pessoas que patrocinam qualquer manifestação artística. E é também o seguinte, eu acho que muita gente não tem ideia Do que seja. do espetáculo, nem que tenha uma atriz cega se apresentando num palco em São Paulo. Eu espero que vocês viajem depois. Eu sei porque, por exemplo, eu falei no meu elenco lá do Ricardo III, eu falei com outros atores e ninguém tinha ideia disso. Não é possível. Como é que eu não soube? Como é que eu não fui ver? Então, pode ter certeza que Com certeza. não é preconceito, não. É talvez falta de informação, de não saber. Tá? Agora vão saber. Agora vão saber e, ó, ela aceita. Aceitamos. Ela aceita o patrocínio, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.